Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Ramiro com mais uma videoaula de Python. O conteúdo de hoje será variáveis compostas. Nós temos três tipos de variáveis compostas, que são as tuplas, as listas e os dicionários. Na aula de hoje vamos ver as tuplas. Para falar de tuplas, nós antes temos que falar de variáveis, pois tupla nada mais é do que uma variável composta. Nós já estudamos variáveis simples e agora vamos estudar estas que podem armazenar várias informações em uma mesma variável. No Python, como já falei, temos três tipos de variáveis compostas, que são as tuplas, listas e dicionários. As tuplas nós vamos descrevê-las entre parênteses, as listas entre colchetes e os dicionários entre chaves. Essas duas últimas vão ser conteúdo de estudo para próximas aulas. Quando nós definimos uma variável, o Python cria um espaço de memória que é nomeado por nós para que possamos fazer referência a ele de uma forma mais amigável, de uma forma mais fácil. Contudo, toda vez que precisamos colocar outro conteúdo dentro de uma variável, o valor antigo se perde, ou seja, ele é subscrito pela nova informação. Então, por exemplo, se eu crio uma variável chamada fruta e guardo nela, por exemplo, a palavra maçã, se em um determinado momento do programa eu quiser mudar esse conteúdo para banana, a palavra maçã vai se perder. Ou seja, eu vou sobrescrever a variável colocando a banana no lugar de maçã, ok? Então, as variáveis têm essa limitação, elas armazenam apenas um tipo de conteúdo, ou um conteúdo na realidade, né? Mas então como que eu vou fazer se eu vou precisar de várias variáveis? Eu vou ter que criar uma para cada conteúdo? Bom, isso até seria possível em um programa onde nós usássemos poucas variáveis. Mas imagine se nós precisarmos de dezenas ou até mesmo de centenas de variáveis. Seria produtivo usar variáveis simples numa condição como essa? Com certeza não, né? E vai ser aí que as tuplas, as listas e os dicionários vão entrar. Hoje nós vamos ver como então trabalhar com a tupla. Observe esse exemplo, né? Eu tenho uma tupla onde eu tenho dentro de cada um desses quadradinhos, né, que eu vou chamar aqui de elementos, um conteúdo de um produto. Por exemplo, caderno, borracha, lápis, régua e livro. Essa representação aqui, tudo isso aqui é uma tupla, que eu dei o nome de produtos. E cada pedacinho dessa tupla vai ser um elemento dela que vai ter um índice para a gente fazer acesso a ela. Ou seja, caderno tem índice 0, borracha 1, lápis 2, régua 3 e livro 4. Os nossos índices sempre vão iniciar em 0. Então, aqui eu tenho uma tupla de 5 elementos, né, endereçados de 0 até 4. Né? Então, vemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E para fazer acesso a esses elementos, eu vou ter que usar os índices, ou seja, os endereços que fazem referência ao local onde esse produto está. Então, a variável composta nada mais é do que uma variável onde ela é subdividida em N pedacinhos, para que eu coloque informações ali dentro dela, tá ok? Então, no nosso caso aqui, a tupla chamada produtos, ela é composta de caderno, borracha, lápis, régua e livro, descrito da maneira como está aqui. Nome da tupla igual, abre parênteses, e coloco os elementos entre aspas simples, tá? Se eu estiver colocando número, eu não preciso colocar a aspa. Eu coloco a aspa porque aquilo é uma string que eu estou colocando, nome de materiais escolares, ok? Então, se eu quiser fazer um print, por exemplo, de produto 0 entre chaves, observe que aqui toda vez que eu for usar um índice, né, fazer referência a um índice, esse índice deve estar entre colchetes. Então eu faço produto
do índice 0, ele vai mostrar para mim caderno. Produto índice 2 vai mostrar lápis. Produto índice 4, ele vai mostrar livro, ok? Agora, uma característica muito importante das tuplas é que elas são imutáveis. E o que quer dizer isso? Que uma tupla não pode ser alterada durante a execução do programa. Então, se eu inicio um programa, defino uma tupla ali logo no início, durante o programa, eu não posso, por exemplo, querer alterar uma tupla, um elemento de uma tupla. Vamos voltar aqui, ó. Se em um determinado momento eu quero fazer um acesso no índice 2, trocar de lápis aqui para caneta, eu não vou conseguir, não é permitido, porque tuplas são imutáveis, ok? Então essa é uma característica muito importante que nós nunca devemos esquecer. Se a um momento eu falo, não, eu não vou precisar de lápis, eu quero caneta, eu tenho que encerrar o programa, alterar a tupla, iniciar o programa já com o valor alterado, tá? Isso vai ter, nós vamos ter utilidades de tuplas em alguns casos. Ah, mas então se é uma variável e não pode ser alterada, não me adianta muito. Não, neste caso não, mas nós vamos ver nas próximas aulas que, por exemplo, as listas já são mutáveis, né? Nós poderemos fazer alteração na lista durante a execução do programa, mas isso é assunto para a próxima aula. Para a gente trabalhar com tupla, lista e dicionário, nós vamos ter que conhecer um pouco da técnica de fatiamento de strings, né? Nós não chegamos a estudar assim com detalhes esse fatiamento, e para quem quiser se aprofundar no conhecimento, e eu sugiro que faça isso, quem quiser trabalhar nessa área de programação, um vídeo do professor Gustavo Guanabara, né? E eu estou deixando inclusive o link aqui do vídeo, para que você assista essa aula exclusiva de fatiamento. Mas vamos ver aqui uma maneira bem simples, algumas coisas de fatiamento para a gente entender como que ele funciona, ok? Vamos imaginar esse programa então aqui, ó, produtos, e eu defino aqui entre parênteses a minha tupla, tá? Caderno, borracha, lápis, régua e livro. E dou um print no nome da minha tupla. Observe que ela vai ser impressa aqui embaixo exatamente como ela foi definida aqui em cima, ok? Então, usando essa mesma tupla aí que nós definimos, vamos fazer alguns acessos. Ó, print produtos 1, 2 pontos. O que quer dizer 1, 2 pontos? Eu estou colocando um índice, né? Eu quero a partir do índice 1 e colocando um 2 pontos, que vai significar para mim que eu quero ir até o final da tupla. Então, quando eu não sei o tamanho da tupla, né, eu ponho 1, 2 pontos, ou seja, ele vai imprimir a partir do elemento 1, então ele desprezou o 0 e vai até o último elemento. No nosso exemplo aqui, ele ia dar um print de borracha até livro, porque o 0, que é caderno, ele não fez referência, ok? Agora, ao contrário aqui, ó, print produtos 2.4, ou seja, eu estou iniciando, eu não falei aonde eu quero iniciar a minha impressão da tupla. Eu sei que eu quero ir até o índice 4. Então, aqui, quando esse 2 pontos vem sem nada antes, ele está falando que é para pegar do início, ou seja, do 0, do primeiro elemento, até o elemento 4. Esse outro print, ó, produtos 2.4, ou seja, esse aqui é o inicial, ele vai começar no item 2, né, e vai até o 4, ok? Então, nesse nosso exemplo, o item 2 seria lápis e o 4 livro. 0, 1, 2, 3 e 4. Ele ia começar em lápis e ia até em livro. E o print menos 1, menos 3, menos 5? Que número que é esse negativo? Bom, para explicar direitinho isso aqui, vamos abrir aqui o PyCharm num programinha que eu já deixei pronto. Vamos ver aqui. Observe aqui, ó. Então, nós temos a nossa tupla aqui em cima e aqui, ó, produto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Olha o resultado desse programa.
Quando eu dei produtos menos 1, olha o que ele imprimiu. Livro, ele imprimiu o último item da lista, ou seja, da tupla. Produto menos 2, o penúltimo. Menos 3, o antepenúltimo. E assim sucessivamente. Ou seja, quando eu faço acesso pelo índice negativo, ele vai pegar do último elemento, né, para trás. Ele vai pegar a tupla de trás para frente. Observe que essa tupla tem 5 elementos, né? Não existe elemento menos 0, então ele coloca menos 1 como sendo o último da tupla. Menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, que é o caderno. Então, se eu der um print em produtos 0 ou produto menos 5, ele vai mostrar exatamente para mim o item caderno, ok? Então, quando eu estou usando índice negativo, eu vou estar fazendo o acesso de trás para frente, ok? Então vamos voltar aqui na nossa. Bom, existem algumas funções que a gente pode trabalhar com tupla. A função len, que é a abreviatura de length, essa função retorna para mim o tamanho da tupla. Em várias situações, eu não vou saber, por exemplo, o tamanho da tupla e eu vou então pegar esse tamanho pela função len. Se eu fizer aqui, ó, print len produtos, o resultado dessa linha de comando aqui vai retornar para mim o 5, porque ele vai verificar o tamanho da minha tupla produtos e vai retornar que ela tem 5 elementos, ok? Então eu tenho aqui, ó, usando agora a estrutura for, né, na minha tupla. Vamos aumentar a tela aqui, ó. Tem aqui a minha tupla definida e fiz assim, ó, for C em produtos, print C. Quando eu faço C em produtos, eu estou querendo, o C aqui vai conter um elemento da tupla, ou seja, cada índice da tupla. Então, ó, o C para mim aqui, ó, quando eu fizer for C em produto, print C, ele vai pegar o primeiro, vai imprimir, depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ou seja, ele vai varrer a tupla todinha e vai imprimindo cada um dos elementos da minha tupla, ok? Outra forma de eu usar aqui o comando for dentro de uma tupla seria assim, ó, for C em range de 0, que é o primeiro produto, eu sei que sempre o primeiro vai ser 0, até aonde? Se eu não sei o tamanho da tupla, eu ponho len produtos, ou seja, até o último elemento, 5, né? Então ele vai retornar desse len produto, ele vai retornar 5. Então eu vou pegar de 0 até 5. Contudo, nós vimos lá quando estudamos for que ele despreza sempre o último. Então ele vai, na realidade, de 0 até 4. E vai imprimir para mim aqui, ó, todos os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, que são os 5 elementos da minha tupla. Uma outra forma ainda seria eu usar assim, ó, por exemplo. Na realidade aqui é o mesmo exemplo da tela anterior, só que eu fiz uma frase aqui, ó. For C em range de 0 a len produtos, print. Eu usei um print formatado aqui, né, com esse Fzinho aqui, que é uma maneira reduzida, simplificada de fazer o format. Eu vou comprar produtos C. Então ele vai pôr aqui, vai trocar produto C pelo nome do produto. Eu vou comprar caderno, eu vou comprar borracha até o final. E encerrando aqui o programa, eu coloquei, ó, comprei todos esses produtos para meu filho. Ok? Então eu varri a minha lista, eu não sabia que o tamanho da lista. Peguei o len para pegar o último elemento da lista e fui de 0 até ele e imprimindo essa mensagem. Eu comprei cada um desses produtos, tá ok? Existe também a função enumerate, que ela é destinada para saber a posição de um elemento dentro da tupla. Então, se eu faço for pos, C, in enumerate produtos, nesse pos aqui, ó, que é uma variável que eu criei, ele vai conter a posição deste elemento C dentro da tupla produtos. Então, ó, eu vou comprar o nome do produto, ele está na posição pos, que é essa aqui.
Então, ó, eu vou comprar caderno, ele está na posição 0. Eu vou comprar borracha, ele está na posição 1. Ele vai mostrando a posição do elemento dentro de uma tupla. Tá ok? A função sorted. Essa função é para classificar a tupla. Ó, eu tenho aqui caderno, borracha, lápis, régua e livro. Ok? Então, dou um print nessa lista. Depois, eu dou um print novamente usando a função sorted. Então, sorte de produto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a lista e vai classificar ela em ordem crescente. Observe que essa classificação é apenas para visualização, uma vez que as tuplas são imutáveis, né? Então, aqui primeiro eu dei um print na tupla, e depois aqui eu classifiquei ele em ordem crescente, ó, do menor para o maior, ou seja, da letra B até a letra R, né, organizando essa tupla, ok? Ela não foi alterada, ela apenas foi classificada para efeito de impressão. Concatenando duas tuplas. O que é concatenar? Nós já vimos que é juntar duas tuplas. Então, se eu tenho uma tupla aqui que eu defini como A, e ela vale 2, 5 e 4, e essa aqui chama B, que ela vale 5, 8, 1, 2. Se eu fizer uma outra tupla, C recebe A mais B, né? Então, eu der um print no C, o que ele vai mostrar para mim? Ele mostrou a tupla, ele pega essa tupla mais essa tupla. Então, vai ficar 2, 5, 4, 5, 8, 1, 2. 5, 8, 1, 2. E aqui eu dei um print C index 8. O que quer dizer o index para mim? Esse comandinho index dentro de uma tupla. Ele quer dizer para mim, ó, qual é a posição que esse número que eu indiquei aqui, né, está. Então, ó, se eu somei, se eu concatenei as duas tuplas, ela ficou 2, 5, 4, 5, 8, 1, 2, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 8 vai estar na posição 4. E ele mostrou aqui para mim, ó. Então, que o index do número 8, ou seja, o 8 se encontra na posição 4. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos para trabalhar com tuplas, né? Exercícios, na realidade, que nós vamos fazer. Eu deixei aqui descrito 3 exercícios que serão resolvidos em uma próxima aula, ok? Então, um abraço a todos e até a nossa aula de resolução dos exercícios de tuplas. Um abraço, tchau, tchau.